Olá, para você que está assistindo essa live depois, eu vou aguardar o pessoal entrar para a gente ir iniciando, ok? E aí, Carol? Vou deixar o tema de hoje aqui no comentário, tá? E vou deixar traduzido, ok? Mas daqui a pouco eu vou explicar os termos que a gente usa em sânscrito aqui, tá? Tudo tranquilo, Carol, e você? Saudades aula de inglês. Caramba, tô precisando. Hoje a gente vai falar. Bom dia. Bom dia. Boa noite. Boa noite, Gina. Boa noite, Max. Hoje a gente vai falar de continuar aquela conversa sobre a filosofia do yoga, né? E aí a gente vai falar sobre mais 2 princípios daqueles 10 que eu venho conversando, tá? A gente já falou de 4 deles. E esses princípios, eles são uma forma da gente viver melhor. Uma forma de sermos pessoas melhores, uma forma de manter a nossa paz e a nossa calma, e uma forma de ser melhor para as outras pessoas também, tá? Porque o objetivo do yoga é esse, né? A palavra yoga significa união. Então, é união em todos os sentidos, é a união entre pessoas para a gente ser melhor em sociedade, é a união da sua mente com o seu corpo, do seu corpo com o seu espírito e por aí vai. Então, tem várias traduções possíveis para essa palavra e a nossa ideia é praticar para ser pessoas melhores, ok? E aí, tem coisas que são bem difíceis, né? E a gente vai conversar a respeito disso hoje, que são os 2 princípios aí do yoga, que são não roubar e ter disciplina, tá? Autodisciplina. Então eu tô só esperando o pessoal entrar, mais gente aí, tá? E se você acha que mais alguém pode se interessar aí por esse tema, manda essa live aí para essa pessoa. Clica na setinha aqui embaixo e manda. E se você interagir também aí com a live, isso vai te ajudar porque você vai receber mais notificações minhas, né? Que aí quando eu estiver fazendo live desse tipo também você vai receber, ok? Eu estudo isso, gente, já tem mais de 7 anos, que é desde 2013. Mas 2013 a gente conta o ano também, então já vai fazer 8 anos, né, na verdade. E eu tenho colocado isso em prática na minha vida, tem me servido muito, e eu tô trazendo isso aqui para vocês porque eu acho que é uma coisa que tem que ser compartilhada, né? E quando a gente faz o curso, é como se a gente tivesse obrigação mesmo de repassar isso, porque eu não estou aprendendo à toa, né? Não estou aprendendo só para mim, por exemplo, ok? Seguinte, vai chamando o pessoal aí, tá? E me fala se tá legal a iluminação aí, o som, tá? Hoje resolvi pôr um cenário diferente aqui, minha estante de livros. Tem mais do que isso. Tem esse pouquinho aqui, mais um pouquinho lá na gaveta e mais um pouquinho na prateleira que eu uso de fundo ali nos meus vídeos de anatomia, tá? Pouquinho, né? Pouquinha coisa, olha aí. Aqui embaixo, aqui em cima na portinha ali.
lá na prateleira, aqui embaixo na estante, onde deveria ter uma televisão. E naquela portinha ali tem mais. Ok? Beleza, Carol. Gente, para quem não viu as outras lives, se quiser assistir, eu tenho elas salvas no YouTube. Então é só me pedir, depois eu mando, tá? Mando o link para vocês assistirem lá. Eu tô falando da parte filosófica do yoga, tá? Que assim, tem muita gente que não gosta de filosofia porque acha complicado, né? Mas dentro do yoga tem uma questão, alguns princípios que são muito interessantes e eles vêm assim, praticamente mastigadinho. Ó, se você fizer isso, você vai ter aquilo, tá? Se você conseguir fazer desse jeito aqui, vai acontecer aquilo ali na sua vida. E aí, eles são apresentados, esses princípios são apresentados para a gente dessa forma. E como a gente quer ser pessoas melhores, quer se aprimorar, quer evoluir, né? E tanto como pessoa, quanto espiritualmente, tá? Então a gente busca praticar coisas que nos elevem, né? Então, dessa forma, eu estou apresentando aqui esses princípios do yoga, ok? Então, eu acho que já posso começar. Vou só tirar vibração aqui do celular, tá? E vamos lá. É o seguinte, eu tô falando dos yamas e niyamas, que são esses princípios filosóficos do yoga, que é basicamente a base para a gente praticar, porque a gente pensa que para praticar yoga a gente tem que fazer postura. Ah, vai lá, faz um monte de alongamento lá e beleza. Mas não é bem assim, tá? A gente pratica yoga também fora daquele tapetinho do yoga. Então você tá ali no tapetinho de yoga, você está praticando, você saiu dali, aí você vai praticar também, ok? Porque a ideia é você levar esses ensinamentos para o seu dia a dia, para a sua vida, tá? Então, dessa forma, quando a gente vai praticar yoga, eu fiz uma live há algumas semanas atrás falando das 8 partes do yoga. E as 2 primeiras partes são yama e niyama, tá? Que são palavras em sânscrito que significam ali abstinência e observância, tá? Mas pode ter outras traduções também. O yama são práticas que a gente evita de fazer algumas coisas que são nocivas. E o niyama são práticas que a gente faz para se aprimorar, ok? Então eu vou explicar, vou trazer o conhecimento que eu tenho também sobre anatomia para explicar sobre a autodisciplina. Então, gente, o que está proposto para eu falar hoje é asteya e tapas, que são as 2 palavras em sânscrito para não roubar e autodisciplina, ok? Quando eu falo, eu vou dividir o tempo para não ficar perdido. Então, quando eu falo de não roubar dentro do yoga, pode ter vários significados diferentes e essa prática é muito interessante para a nossa vida, para a gente se tornar pessoas melhores, tá? Então, no livro dos sutras, que eu uso esse livro aqui do Swami Satchidananda, os Sutras do Yoga de Patanjali, tá? E eu uso também o livro do Rohit Mehta, que é A Arte da Integração, que é esse livro aqui, ok? Então eu vou falar baseando nesses 2 livros, no conhecimento que está nos 2 livros.
Quando eu falo de asteya ou não roubar dentro do yoga, no livro do Rohit Mehta, ele traduz da seguinte forma: quando estamos estabelecidos em não roubar, sentimos como se estivéssemos de posse de toda a riqueza do mundo. Então, essa é uma forma, o Swami Satchidananda ele fala que essa é uma boa prática para a gente ficar rico. Tá? Quem quiser ficar rico é bom fazer a prática de não roubar. E eu vou explicar por quê. A gente, como pessoas aqui vivendo na Terra, o tempo inteiro a gente está recebendo alguma coisa. A gente está recebendo coisas da Terra, coisas do universo, coisas das outras pessoas, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Como que a gente pensa, a gente recebe o ar, e o ar é de graça, pelo menos por enquanto, né? Mas você está roubando esse ar do universo, do mundo, do planeta, e você tem que dar alguma coisa em troca. Se você não dá nada em troca, você está roubando. Agora, se você usa esse ar que você está respirando para fazer alguma coisa que seja útil para as pessoas ou para o mundo, então você não está roubando. Entendeu? As minhas lives eu gosto de fazer bem interativo, tá? Então, se alguém quiser comentar aí embaixo, perguntar alguma coisa, pode perguntar, pode ficar à vontade, ok? Tem até a caixinha de perguntas aqui, ó, embaixo. Não sei se minha mão vai ficar no lugar certo, porque parece diferente para vocês. Mas se você clicar na caixinha de interrogação aí, você pode deixar uma pergunta para mim, ok? E aí eu vou respondendo aqui na medida em que vai chegando, tá? Então, a gente é ladrão, né? A gente está roubando o ar do mundo, do universo. E o que a gente está fazendo de bom com esse ar? Né? Esse ar está te mantendo vivo, e o que você está fazendo de bom para servir o mundo, para servir as pessoas? Então a ideia de não roubar é exatamente essa, tá? Você pegar, receber alguma coisa e dar alguma coisa em troca, alguma coisa que seja útil, tá? A Andréia tá comentando, né? Meu pai falava isso, aproveite o ar porque ainda é de graça. Exatamente, a gente não sabe até quando, né? Mas quando a gente aceita dar alguma coisa em troca, e assim, sem ter aquela obrigação, então a gente está buscando retribuir. E isso também é uma prática de asteya, de não roubar, tá? Então, a palavra nem sempre significa só aquilo. Porque no sânscrito, o sânscrito é uma língua muito antiga, então ela é muito completa. E tem muitos termos aí, se a Carol estiver assistindo ainda, ela que me corrige, tá? Tem muitos termos aí que a gente usa no sânscrito que não tem nem equivalente em português, tá? E às vezes uma palavra em sânscrito significa umas 10 palavras em português. Então, quando a gente fala asteya, a gente está falando sobre não roubar, tá? Para ficar mais fácil de todo mundo entender. E, por exemplo, o que a gente costuma pensar hoje em dia? O que a gente costuma fazer? A gente quer fazer muito pouca coisa e receber muita coisa. Concorda? Todo mundo quer fazer nada e ganhar dinheiro. Fazer nada e se dar bem na vida. Fazer nada e ter um corpo sarado. E por aí vai. Então, quando a gente fala desse princípio aí do yoga, a gente está falando que eu tenho que merecer as coisas que eu estou recebendo. Tem que ser equivalente. Então, eu estou trabalhando até aqui e eu tenho que receber até aqui. Se eu trabalhar pouquinho e receber muito,
tá faltando alguma coisa, eu tô roubando de alguém, né? E roubar não é só no sentido de fazer maldade, às vezes você tá roubando, entre aspas, inconscientemente, tá? E aí, eu vou te mostrar que você rouba às vezes inconsciente, tá? Um comentário. Exatamente, tem muitas pessoas que estão morrendo aí por falta, né, das coisas que a gente tem de graça ali na natureza. Exatamente. Então, se a gente é agraciado por receber essas coisas da natureza, a gente tem que retribuir de alguma forma. A gente tem que usar aquilo que a gente recebe para alguma coisa útil. Concordam? Então essa que é a ideia de asteia, de não roubar, dentro dos princípios do yoga, ok? Eu vou te provar que às vezes você rouba e não vê, tá? Às vezes uma pessoa fala alguma coisa com você e você pega aquela fala da pessoa e usa em um discurso seu ou em alguma conversa com alguém como se fosse sua, essa fala. Então você está roubando uma ideia da outra pessoa. Você plagiou, entre aspas, né? Você não referenciou, você não deu mérito para a pessoa que falou aquilo. Às vezes, aquela pessoa deu essa ideia pra gente, então não tem problema. Mas às vezes ela comentou alguma coisa, eu acho que eu vou fazer isso. E aí você vai lá e fala, eu acho que eu vou fazer isso. Mas você está roubando a ideia da outra pessoa. Deu para eu entender isso? Uma coisa, até para eu não roubar a ideia também do meu amigo, obviamente, uma coisa que meu amigo Mitra lá de BH falou uma vez num dos cursos que a gente fez junto, eu achei extremamente delicado, extremamente empático isso que ele falou. A gente faz isso direto. A gente rouba o momento das pessoas. O que acontece? A gente tem que se policiar para não acontecer isso, mas geralmente a gente não percebe. Uma pessoa vem falar pra gente, eu tô mal hoje porque aconteceu tal coisa. E aí, sem nem ouvir o que a pessoa queria dizer, a gente fala, eu também tô. E isso é um problema, porque a pessoa, ela só queria ser ouvida. Ela não queria ouvir o que você tem para falar e se você tá também. Às vezes você nem tá tão mal assim quanto a pessoa. E aí você simplesmente roubou o momento daquela pessoa, tá? Quando uma pessoa fala, eu passei na faculdade, e aí você vira e fala, mas na particular qualquer um passa, né? É mais fácil. Você roubou o momento da pessoa. A pessoa estava lá toda feliz, passei na faculdade e tal, tá legal. E aí você chega e joga um banho de água fria, né? Um balde de água fria na pessoa. Então você roubou o momento dessa pessoa. A pessoa chega para você e fala, perdi uma pessoa, perdi meu bichinho de estimação, né? Alguma pessoa da família, algum ente querido morreu. E aí você, ao invés de falar, tudo bem, essas coisas acontecem, você vai conseguir superar e tudo mais. Em vez de você dar um consolo para essa pessoa, você vira e fala, eu também perdi semana passada. Sabe? Por mais que você tenha também aquele sentimento, você quer se sobrepor ao sentimento da outra pessoa. E aí, com isso, você está roubando o momento daquela pessoa. A pessoa precisava sentir e vivenciar aquele sentimento, e você virou e falou, não é tão ruim assim não, né? Porque eu também já passei por isso. Mas, basicamente, a outra pessoa não quer saber se você já passou por isso, ela só está te contando que ela passou por isso, ok? Eu acho isso extremamente importante, extremamente delicado,
E muita gente não consegue ouvir. Você começa a falar uma coisa, a outra pessoa já devolve. Ela nem esperou você acabar de falar. Ah, você começou a falar uma coisa, a pessoa já fala, ah, mas eu fiz isso assim, assim. E aí você fala, pô, mas eu nem acabei de falar, né? E a pessoa está roubando o seu tempo, roubando o seu momento, tá? Eu gosto muito de uma forma que um autor que eu gosto muito, ele fala num livro famoso. Eu vou ver se eu acho esse livro, deixa eu ver onde que ele tá. Porque os livros estão todos próximos aqui, né? Mas no livro O Caçador de Pipas, esse livrinho aqui, ó, vamos ver se vai dar para ver aí, do Khaled Hosseini, tá? O nome do autor é esse aqui, né? Esse livro é maravilhoso, gente. Recomendo a leitura. Ele fala que todos os outros pecados estão baseados em roubar, tá? Por quê? Se você fala mentira, você está roubando o direito da pessoa saber a verdade. Se você mata uma pessoa, você está roubando o direito dos familiares daquela pessoa conviverem com aquela pessoa. Então, é excepcional a forma que ele apresenta isso. Eu acho extremamente interessante essa forma de pensar. Porque se você se atrasa, você marcou um compromisso com a outra pessoa, a pessoa chegou na hora certa e você atrasou 15 minutos, você roubou 15 minutos daquela pessoa. Tá? Você está roubando o tempo dela. Você está roubando a oportunidade dela conviver ali com você durante aqueles 15 minutos que você atrasou. Você está roubando algum tempo depois também que essa pessoa poderia estar fazendo outra coisa. Então, isso é muito interessante. E aí, o que acontece? Por que a gente fala aqui que quando a gente pratica o não roubar, o asteia, a gente sente como se estivesse de posse de toda a riqueza do mundo? Porque a natureza, ou o universo, ou Deus, ou qualquer energia superior que você acredite, essa energia vai estar percebendo que você não é uma pessoa gananciosa, que você não está roubando nada. E com isso, ela vai confiar em você. E dessa forma você vai receber toda a riqueza do mundo. Por isso que lá no início da live eu falei, uma boa forma de ficar rico é praticar o não roubar. Você já notou, não sei se já aconteceu com vocês, comigo já, quando eu me preocupo muito com o dinheiro, porque às vezes eu não sei se meu dinheiro vai dar para pagar todas as contas, eu não sei se vai sobrar um pouquinho para mim, né? Eu não sei se vai dar para juntar dinheiro. Quando eu estou muito preocupado com isso, aparece alguma coisa, algum acontecimento que me obriga a gastar dinheiro. Por exemplo, eu estou preocupado se o meu dinheiro daquele mês não vai dar, e aí eu fico naquela preocupação, eu não sei o que eu vou fazer, e eu fico procurando outras formas de ganhar mais dinheiro, e de repente a minha moto estraga. Entendeu? Aí eu tenho que gastar mais dinheiro com a minha moto, que estragou. E dessa forma vai, porque na medida em que você vai se preocupando com aquele bem material, né, você está sendo ganancioso de alguma forma, tá? Mesmo que seja inconsciente. E aí dessa forma você está chamando mais acontecimentos desses para sua vida. E aí vai dar errado. Agora, a partir do momento que você não se preocupa e você confia, você fala assim, vai dar tudo certo. O dinheiro esse mês vai dar, eu vou conseguir pagar aquelas contas, eu vou conseguir comprar tal coisa que eu estava querendo. E aí você esquece. Você entregou.
quando você entrega, você recebe. E você recebe até mais do que você estava precisando. Porque você não é uma pessoa gananciosa, tá? E esse é o princípio do não roubar dentro da filosofia do yoga, ok? Isso é muito interessante e procura colocar em prática isso. Procura, da próxima vez que você vê que você está preocupado com alguma coisa, da próxima vez que alguma pessoa estiver conversando com você, a pessoa que quer ser ouvida, ela só quer que você ouça ela, não roube o tempo dessa pessoa. Não roube de você mesmo, de você mesma, a oportunidade de se manter calmo, de se manter sem preocupações, tá? Não roube o momento da outra pessoa. Não roube o tempo da outra pessoa. Seja mais pontual com os seus compromissos. Seja mais pontual com as suas promessas. Porque se você promete alguma coisa para a pessoa e você não cumpre, você está roubando aquela promessa que você fez. E se você prometeu, a pessoa está contando com aquilo. E a partir daí, você acaba tendo uma certa obrigação de fazer. Ok? Então, use isso no seu dia a dia. Essa ideia de não roubar, tá? Que você vai estar de posse de toda a riqueza do mundo, se você fizer isso. E depois comenta comigo se deu certo, comenta comigo o que aconteceu, se você se sentiu melhor, se a outra pessoa se sentiu melhor, tá? Essa é uma prática que te eleva muito, você se torna uma pessoa mais espiritualizada, você se torna uma pessoa melhor, ok? Praticando o não roubar. Beleza? Vou encerrar o não roubar para eu poder falar do outro, do niyama de hoje, que é tapas, que é autodisciplina, ok? E depois, qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, eu volto lá no não roubar, beleza? Então, a autodisciplina, ela traz dentro do yoga uma noção de limpeza, de purificação também, tá? Eu falei lá da pureza, mas a pureza é uma forma diferente de observar isso, tá? Mas a autodisciplina, que é o tapas, é uma purificação através do seu esforço. Por quê? A gente vai entender isso aí. A tradução do sutra que fala disso, que fala desse princípio, é a seguinte: através da remoção das impurezas, chegamos à austeridade, onde o corpo e os sentidos adquirem grande sensibilidade. Tá? O que é austeridade nesse sentido? Austeridade é você ter compromisso de fazer as coisas. É você fazer as coisas independente se você está querendo ou não. Você fazer porque você está precisando. É você fazer as coisas e com o tempo aquelas coisas se tornarem um hábito. Tá? É você ter a consciência de que nem sempre a gente vai fazer só aquilo que a gente quer, que a gente gosta no mundo. Então a austeridade dentro dessa filosofia yogi é isso, ok? E aí, através da prática da autodisciplina, a gente chega à austeridade e a gente purifica o corpo, melhorando ali as funções dos sentidos. E dessa forma, a gente alcança um patamar, né? A gente alcança um corpo melhor, mais saudável, a gente alcança uma mente mais disciplinada, uma mente que está mais ativa, mais alerta com as nossas próprias
ações, com as nossas próprias palavras, e através disso a gente vai tornando isso o hábito, tá? Como eu já comentei nos yamas e niyamas anteriores, por exemplo, a gente tem a não violência. A não violência é você agir com suavidade com as pessoas, com você mesmo, né? Você não praticar, não causar mal, causar dor para as pessoas e nem para você mesmo. Se você tem o tapas, que é a autodisciplina, você vai se lembrar toda vez que você estiver causando dor em alguém ou em você mesmo. Então, a autodisciplina, ela te ajuda a manter a sua prática dos outros princípios do yoga, tá? Por quê? Porque se eu tenho disciplina, eu vou praticar a minha prática de posturas, né? Eu vou fazer minha prática de posturas de yoga sempre, com regularidade. Se eu tenho autodisciplina, eu vou estar alerta às coisas que eu estou falando. Se eu tenho autodisciplina, eu vou estar alerta se eu não estou roubando o tempo da outra pessoa, o momento da outra pessoa. Eu vou estar alerta se eu estou, por exemplo, me mantendo puro, né, na pureza de Sautya, que eu já comentei lá na primeira live que eu falei sobre esses assuntos. Se você não assistiu, me pede o link que eu te mando, que está lá no YouTube. Então, tudo está interligado, tá? Por quê? Porque se você tem autodisciplina, você consegue se conter frente à vontade de fazer alguma coisa que você não precisa. Então, se você está com vontade de comer alguma coisa, mas você não está com fome, se você tem disciplina, você não vai comer, pelo menos naquele momento. E aí, de repente, você vai deixar isso para comer na hora que você estiver com fome. Beleza? Uma coisa dentro da autodisciplina também, que o livro dos Sutras nos ensina: aceitar a dor como uma forma de evoluir. Beleza? Grande Daniel Surya, valeu por ter entrado aí, acompanha por aí. Uma forma de aceitar a dor, né? O que acontece? A gente comentou sobre o contentamento na live passada, e o contentamento é você aceitar o acontecimento e tentar tirar alguma forma de aprendizado daquilo, mesmo que aquele acontecimento seja negativo, tá? Se você não viu essa live, me pede depois o link. E aí, quando a gente aceita alguma coisa negativa que causou dor na gente, a gente está aceitando aquilo como uma forma de purificação e, portanto, uma forma de evolução. Concorda? E aí, Swami Satchidananda, no livrinho dos Sutras aqui, ele fala uma coisa muito interessante. Ele costuma fazer analogias, tá? E com isso a gente consegue entender melhor. Você pega sua roupa e leva na lavanderia. Na lavanderia, a pessoa que trabalha lá, ela vai pegar a sua roupa, vai esfregar a roupa, vai jogar produtos na roupa para ela ficar limpa, mas ele está ali, né, como se estivesse machucando a roupa. Então, ele não está fazendo isso porque ele odeia a roupa. Ele está fazendo isso porque ele quer que a roupa fique limpa. Então, por isso, ele ama a roupa. Ele está fazendo isso por amor à roupa. E aí, ele está submetendo a roupa a esse sofrimento, entre aspas, de estar ali sendo esfregada, sendo dobrada, sendo amassada, jogar produtos, molhar e por aí vai, porque ele quer ver a roupa limpa. E o que acontece quando a gente aceita a dor como uma forma de evoluir? As pessoas estão causando mal
pra gente. Se você falar, essa pessoa me odeia, você vai odiar aquela pessoa também. Concorda? Mas, se você pensa que talvez aquela pessoa nem saiba que ela esteja te causando mal, e talvez através desse mal que a pessoa está te causando, você vai conseguir um aprendizado e você vai conseguir evoluir como pessoa por causa do aprendizado daquele acontecimento, então talvez você pense que aquela pessoa não te odeia. Talvez você pense que aquela pessoa te ama. E por isso ela está te ensinando aquilo através das ações dela. Consegue entender essa mudança de visão? Quando a gente olha por um outro lado, por esse lado do princípio da autodisciplina, a gente está conseguindo enxergar que se eu aceitar aquela coisa, né, aquela ação da outra pessoa que ela fez comigo e me fez mal, se eu aceitar aquilo, eu posso receber alguma coisa boa em troca, que é um ensinamento, um aprendizado. E se eu ficar só odiando a outra pessoa, eu não vou receber nada, porque eu não vou aprender nada. Eu vou estar ali só odiando. Eu não vou estar usando meu tempo de uma forma interessante para aprender alguma coisa legal. Ok? Eu fiz uma colinha aqui, então vamos ver se tem mais alguma coisa. Então, o mestre, o Swami Satchidananda, ele costumava falar o seguinte, por exemplo, eu dei essa analogia da roupa. Quando você vai lavar roupa numa máquina, você coloca um monte de roupa ali e elas ficam ali se esfregando, né, e se ensaboando para se limpar. E quando você tira as roupas dali, enxágua e pendura para secar, elas estão limpas, né? Então, quando tem muito atrito acontecendo em algum lugar, que tem várias pessoas e tem muito atrito, é como se essas pessoas estivessem ali se lavando. E é por isso que dentro desse princípio da autodisciplina, do tapas, a gente entende que através dessas práticas e dessas ações a gente vai se purificar, ok? Pode parecer muito abstrato, mas é uma analogia muito interessante, porque a outra pessoa está te ensinando a conviver, né, com aquilo. E geralmente, você pode perceber, as pessoas que você tem mais convivência, as pessoas da sua família, o seu companheiro ou a sua companheira, tá? Eles têm todos os defeitos que você odeia, tá? Observa isso. Por que essas pessoas têm os defeitos que você odeia, que você não suporta? Porque você tem que aprender a lidar com aqueles defeitos. As famílias, elas não são colocadas ali por acaso. Você nasceu nessa família e você odeia tal coisa. Vai ter uma pessoa da sua família que é exatamente daquele jeito que você odeia. E você mora na mesma casa que essa pessoa. O que você vai fazer? Você vai ficar brigando com essa pessoa a vida inteira? Ou você vai aceitar e falar, tudo bem, eu aceito, eu consigo lidar com isso. Mesmo odiando. Tá? Isso acontece demais, gente. Isso é lei do universo. Tá? E é muito interessante a gente olhar por esse lado. Porque tudo tem um porquê. Nada acontece por acaso. Tá? E se a gente começa a olhar por esse lado, por essa ótica, a gente começa a perceber que a vida é uma coisa que foi feita na medida para você. E você tem que aprender com aquela vida, com aqueles acontecimentos e com aquelas pessoas. E por isso você vai se purificar, ou seja, você vai se tornar uma pessoa melhor. Então esse é o princípio de tapas. Tapas tem vários significados também, assim como as outras palavras no sânscrito. E uma das
Um dos significados de tapas é queimar. Por quê? Quando você pratica o silêncio, por exemplo, você está queimando as suas palavras e por isso você está purificando as suas palavras. Quando você pratica uma atividade física, que você sente aquela queimação ali no músculo, você está queimando para tornar o seu músculo mais forte, tá? Quando a gente pratica exercício, eu comentei que eu ia trazer essa questão da educação física, da anatomia, né? Quando você pratica exercício, se você não se esforça um pouquinho mais, você não consegue resultado. Você está fazendo o exercício praticamente à toa. Então você tem que ter essa disciplina para saber se você está indo próximo do seu limite ou se você está fazendo corpo mole no exercício. Ah, tá bom, tô cansado. Às vezes você consegue fazer um pouco mais, mas você fala, tô cansado. Isso é uma ação do seu ego. Então o seu ego está dando uma desculpinha para você não se esforçar mais. E às vezes você não gosta de suar, você não gosta de sentir dor. E eu entendo isso. Mas às vezes a gente precisa, porque nessa vida a gente não pode fazer, seria muito bom se a gente pudesse, mas a gente não pode fazer só aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente quer. Você sabe disso, né? Tem muita gente que não gosta de trabalhar, então queria ficar em casa o dia inteiro e ganhar dinheiro. Todo mundo queria isso, né? Mas o mundo não é assim. O mundo não é uma caixinha de realização de desejos, né? Você vai lá, abre, pede alguma coisa e acontece. Você tem que correr atrás das coisas, dos seus sonhos, né? Você tem que fazer algo para receber em troca. E se você só receber sem fazer nada, você está roubando, tá? E aí é aquele outro princípio que eu falei hoje. Essa questão da autodisciplina, para a gente colocar em prática, a gente pode observar as nossas ações, os nossos pensamentos durante o nosso dia a dia e verificar se a gente está fazendo corpo mole, se a gente está parando antes do que a gente conseguia fazer, se a gente está evitando de fazer coisas desagradáveis, mas coisas que a gente precisa fazer, tá? A gente hoje em dia tem muita escolha. Então, se você pensar antigamente, as pessoas tinham que correr, trabalhar e ganhar dinheiro para sobreviver. Hoje em dia, às vezes a gente mora com os pais e a gente não precisa fazer muito esforço porque os pais estão ajudando, estão sustentando e tudo mais. Mas se você não parar para pensar nas suas próprias ações, você vai estar se aproveitando de uma situação e não vai estar fazendo esforço para conseguir suas próprias coisas. E esse princípio da autodisciplina fala exatamente disso. Porque se você não está se esforçando nada, você não vai se purificar, se tornar uma pessoa melhor e você não vai receber, tá? Se você recebe sem fazer nada, tem alguma coisa errada. Você nasceu aí num lugar mais privilegiado e você tem mais privilégio do que as outras pessoas, tá? Então, dentro dessa filosofia yogi, a gente tem essa prática, esse princípio para a gente se tornar pessoas melhores, tá? E é uma prática muito interessante porque ela te traz essa questão. Se você procura fazer só coisas boas, coisas que você gosta, coisas que não são desagradáveis, você fica numa bolha, você fica numa zona de conforto, nada na sua vida te tira do prumo, te desequilibra, né? E dessa forma você não vai aprender nada de diferente, você não vai evoluir como pessoa.
Então a ideia de se ter autodisciplina e praticar isso no seu dia a dia é exatamente aprender com situações novas, aprender com pessoas novas, é você evoluir como pessoa, tá? Então, eu conheço gente que às vezes tem medo de entrar num relacionamento porque tem medo de sofrer, mas quando você sofre por causa de um relacionamento, você está aprendendo a lidar com aquilo. E com isso você está evoluindo como pessoa. E se você evolui como pessoa, você, no próximo relacionamento, você já vai estar uma pessoa melhor para lidar com outras situações, tá? Quando você pratica um exercício, você força seu músculo e pega lá 5 quilos. Dói no outro dia, é sofrido, né? Quem pratica exercício aí sabe que é sofrido, às vezes a gente fica suando, às vezes a gente fica cheio de dor no outro dia, mas com o tempo o seu corpo vai aprendendo a lidar com aquilo e aí você consegue pegar 6 quilos, tá? Você pegava 5, agora você está mais forte, pega 6 quilos. Se você levar esse princípio para o seu dia a dia, para a sua vida, você vai notar que você sofria muito por determinadas situações e aí aconteceu, e depois que aconteceu e que passou, você tirou o sarro daquilo, quando você lembra, você dá risada, e se acontecer de novo, você já está mais preparado para lidar com aquilo. E a partir daí você se torna uma pessoa mais forte, né? A gente precisa ser resiliente. Resiliência é a capacidade de você levar uma pancada ali e se recompor, tá? É uma capacidade de você entrar numa situação e conseguir se adaptar àquela situação. Então, isso é natural do ser humano. A gente tem essa capacidade de se adaptar a várias situações, a vários ambientes diferentes. E por isso a gente vai se tornando pessoas mais fortes, pessoas melhores. Se você levar isso para a questão do corpo físico, você fica mais forte. Se você levar isso para o seu emocional, você fica mais forte. Então essa é a ideia de praticar a autodisciplina, beleza? Eu falo muito, eu vou empolgando, eu espero que não tenha ficado muita informação, que não tenha ficado confuso. Vocês podem me dar o feedback aí se vocês quiserem. Se tiver alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei, vocês podem mandar aí nos comentários, tá? Eu espero que tenha sido vantajoso, que vocês tenham recebido algo de útil nessa live. Eu vou deixar essa live salva por 24 horas, então se você não assistiu desde o começo, você pode assistir depois. Se você quiser mandar essa live para alguém, né, que você acha que essa pessoa pode se beneficiar desse conhecimento, você pode enviar, clica na setinha aqui e manda para as pessoas, tá? Obrigado quem está dando feedback aí, Daniel, Claudinei, Bia. Agradeço muito por vocês terem acompanhado. Coloquem isso em prática. Assim, quando a gente começa a vigiar as nossas próprias ações, a gente nota que talvez a gente esteja sendo rude em algum sentido, que talvez a gente esteja causando mal para alguém, que talvez a gente esteja roubando alguma coisa de alguém, tá? Bia está perguntando, as lives anteriores eu tenho mais 3, se eu não me engano, porque as outras eu não gravei. E eu vou gravar essa também e vou colocar. Eu coloquei no meu canal do YouTube, mas está como não listado. Então você tem que me pedir o link, eu te mando o link para você acessar, ok?
é o canal Anatomia do Yoga. Por que está não listado? Porque essa live eu estou falando sobre filosofia do yoga e lá no meu canal eu falo sobre anatomia humana aplicada ao yoga, tá? E direciono ali para professores e instrutores de yoga, ok? Então quem quiser ver as lives anteriores, me pede no direct, é só me mandar uma mensagem ali que eu mando os links das outras 3 que eu tenho gravadas, salvas, para você assistir. Cada uma tem mais ou menos 50 e poucos minutos ali, tá? Mas eu espero que seja útil, que seja construtivo para você, ok? Alguma pergunta, algum questionamento? Obrigado Gina, Glória, obrigado, todo mundo participou, Polly, tá? Eu não sei se eu consigo colocar no Instagram, tá? Mas vou ver. Talvez, Maria, talvez dê para colocar no IGTV, tá? Mas me manda um direct depois e me pede o link das lives anteriores que eu mando que tá lá no YouTube, ok? E aí você pode assistir. E aí, pessoal, sobre esse assunto, eu tenho estudado, como eu falei lá no início, eu tenho estudado isso há mais ou menos 7 anos, tá? E eu tenho colocado em prática. Eu também estou no processo de aprendizado e de praticar e de me melhorar, né, como pessoa. Obviamente, todo mundo está assim, todo mundo está nesse processo durante a vida. E eu vou aprendendo e vou colocando em prática e vou compartilhando com as pessoas, tá? Então, essas práticas, elas nos tornam pessoas melhores. E a partir dessas práticas, a gente consegue evoluir como pessoa e consegue ser pessoas melhores para as outras pessoas também, tá? Além de manter a nossa paz mental. Porque já pensou? Se você faz só coisa que não deveria, você vai receber só coisa que não deveria. E isso vai te causar um mal-estar, vai te causar uma frustração ali, porque você acha que você tem que ganhar as coisas sem fazer esforço. Mas você sabe que não é assim, né? Que a gente tem que fazer o esforço e depois receber. E aí você vai ficar frustrado na sua vida. Então, a partir daí, você já percebe que não é bem assim o mundo, né? E a partir daí, a gente procura se melhorar como pessoa, né? A gente procura evoluir espiritualmente como pessoa para a gente se tornar uma pessoa melhor, né? Obrigado, Gina. Vamos colocar em prática isso aí, né? E aí a gente vai se melhorando, a gente vai evoluindo, tá? Boa noite. Então é isso, pessoal. Daqui a pouco o Instagram corta a nossa live, porque tem duração só de 1 hora e depois termina, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso que eu falei, pode me chamar no direct depois, tá? Lembra que se quiser assistir as lives anteriores, me chama lá também que eu te mando o link do YouTube, beleza? E aí esse link você pode compartilhar com outras pessoas também. Se você gostou, clica no coraçãozinho aqui, tá? Porque aí o Instagram vai te mandando mais notificações sobre as minhas lives, ok? E se você acha que alguém pode se beneficiar, clica na setinha e manda para as outras pessoas para elas assistirem, porque essa live vai ficar disponível por 24 horas aqui no meu Instagram. Ok? Então, gratidão por todo mundo que participou aí. Muito obrigado. Quinta-feira tem mais uma live e eu vou falar de mais um yama, mais um niyama, que são brahmacharya e svadhyaya, ok? Que são ali contenção, que às vezes é chamado de celibato, e
o estudo das escrituras e o autoestudo, tá? Então eu vou falar sobre isso na quinta-feira no mesmo horário, às 20h30 aqui no meu Instagram, ok? Então se você gostou, compartilha aí com mais gente para eles assistirem também e vamos melhorando cada dia mais como pessoas, beleza? Muito obrigado aí a todo mundo que participou e eu espero vocês aí. Espero feedback, espero questionamento, dúvida. Pode ficar à vontade, pode me chamar no direct aí, ok? Valeu, boa noite e uma ótima semana para todo mundo. Namastê.